Olá pessoal, graça e paz. Melhor noite a todos. Quem seriam as duas testemunhas, do Apocalipse, Para o sistema religioso futurista, essas testemunhas ainda vão se manifestar ainda, de alguma forma, Existem algumas linhas de entendimento aí, há muitas contradições, Claro, como sempre, os futuristas só entram em contradições. Então nós vamos apresentar aqui algumas linhas de teologias, e vamos para as escrituras. No final, as escrituras vai bater o martelo quem seria, ou quem seria não, quem foi, Porque para nós respeitamos as escrituras, Quem foi as duas testemunhas, não é quem será. Porque existe muitas pessoas, e eu tenho recebido bastante mensagens nos vídeos a respeito dessas testemunhas. Irmão, quem seriam essas duas testemunhas? Será que é Enoque? Será que é Elias? Será que é a igreja? Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí, meus queridos. Tá bem? E no final de tudo, não é eu que digo, Sempre é as escrituras que vão falar por todos nós, Nós apenas vamos ler, que é o que o sistema religioso deveria fazer, Ler as escrituras, Tem muitos grupos aqui que entram aqui, me convidam para me fazer parte do grupo, e o que eu tenho feito nas redes sociais é denunciar o sistema religioso. Então, se os grupos me aceitarem, aqui está uma pessoa que se levantou contra o sistema manipulador. Não sei se eles vão me deixar ficar nos grupos por muito tempo, mas eu estou aqui, compartilhando aqui nos grupos. Quem quiser. Então, meus queridos, nós vamos falar então sobre as duas testemunhas. Quem seriam as duas testemunhas? Quando nós examinamos os diversos segmentos religiosos, que cada denominação tem sua linha teológica, Todos, nenhuma das denominações pensam iguais. Sempre tem umas que pensam diferente. Uns são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas, outros não creem em nada, outros pregam outras coisas. Então, entre eles, há diversidades de entendimento, há diversidades de linhas escatológicas, Mas as escrituras deixam só uma linha escatológica, que é aquilo que está escrito e que já foi escrito. Então nós só lemos aqui. Nós não estamos aqui para enfeitar, nós não estamos aqui para dizer a denominação A, B, C, não. Se o ensino é futurista, eles estão fora das escrituras. Então, meus queridos, quando nós examinamos os diversos segmentos religiosos, encontramos as duas testemunhas em vários ângulos e interpretações. E uma das primeiras interpretações, eles dizem que as duas testemunhas são a igreja e a palavra de Deus. Esses são uma delas, são um dos pontos. O segundo ponto, segunda visão, eles dizem que os dois indivíduos que não foram identificados ainda, mas será identificado em um tempo incerto, vão ter um papel especial no fim dos tempos. Mas nós já falamos aqui em vários vídeos, o apóstolo Pedro, ele disse assim, olha, era para que se cumprisse o que o profeta Joel disse, que no final dos últimos dias, então quer dizer, os discípulos já estavam vivendo os últimos tempos. O terceiro ponto, eles dizem que as duas testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. Eu já ouvi muito isso dentro das denominações, que as duas testemunhas é o Velho Testamento e o Novo Testamento. A outra linha também, e essa é a que nós vamos adentrar aqui nessa live, e eu vou buscar ser o mais breve possível, porque já é um assunto bastante mastigado já. Toda vez que nós lemos as Escrituras sem o véu religioso, quando nós aceitamos o que está escrito, o Espírito, ele nos abre mais e mais o entendimento. Então, nós estamos em um ministério do Espírito e nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Então, sempre que nós lemos as Escrituras e o Evangelho, sempre, meus queridos, nós vamos ter um entendimento mais amplo. Sempre vamos crescer, sempre vamos alcançar novos níveis de conhecimento e entendimento. Foi para isso que o Evangelho está aí, para nós crescermos na graça e no conhecimento. O quarto ponto que você mais se ouve falar
em 99 das denominações, né, protestantes, são que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Eu não sei de onde eles vão vir. Eu não sei aonde Elias está até os dias de hoje. Segundo a visão futurista, eu não sei aonde Elias e Enoque estão. Talvez eles estão guardados em algum lugar aí, né? Talvez eles estão no seio de Abraão, talvez eles estão no paraíso, não sei, em algum lugar eles estão. Mas será que eles estão nesses lugares? Essa é a pergunta que eu faço aos irmãos que estão chegando nessa live. A quem não me conhece, meu nome é Orlando Alves, né? Nas redes sociais aí está como Orlando Alves. Já estive quase 25 anos dentro das denominações. Então, meus queridos, o que eu estou falando aqui, eu não ando pela cabeça dos outros como piolho. Né? Eu não sou piolho que anda pela cabeça dos outros. Eu já estive lá dentro, já estive vinculado a várias visões escatológicas, já passei por Evangelho Quadrangular, já passei por Assembleia de Deus, já passei por Batista, já passei por outras denominações também, que estive há algum tempo lá. Então, todas elas têm uma visão diferente. Elas não têm acordo entre si. Né? Então, se você estudou escatologia na Batista, se você entrar para a Assembleia, o estudo da Batista não serve para você que está na Assembleia. Se você está na Assembleia, o seu estudo escatológico não vai servir para a quadrangular. E se você está na quadrangular, não vai servir para outra denominação. Ou seja, não é o mesmo espírito. É o espírito do homem. Né? É o entendimento do homem. Cada um tem a sua linha, cada um pensa diferente, cada um age da sua forma, tem aí as suas regras internas, tem a sua forma de conduzir os seus rebanhos, né? Porque é assim que eles se julgam, né, as pessoas, é assim que eles julgam os filhos de Deus, rebanhos. O que é rebanho, meu querido? Animais. Animais. Né? Animais. Infelizmente, meu querido, tem que falar isso, né? Para ver se o povo acorda. Eles têm vocês como rebanhos. Então, meus queridos, a pergunta que eu faço então para o começo dessa live é: Elias e Enoque estão aonde? Se eles virão em um futuro aí, futurista, para testemunhar as coisas futuras, que para eles é futuro, né? Mas para nós já aconteceu no ano 70, né? Vamos seguir aqui. Eu quero começar aqui lendo Mateus, capítulo 17, verso 10. Abra a sua Bíblia, ok? Nós não estamos aqui inventando histórias, nós estamos aqui abrindo um gibi, não, nós estamos abrindo as Escrituras. É porque eu não tenho aqui, em si, as Escrituras em papel, né? Mas tudo que eu vou ler, meu querido, é o mesmo que está na sua Bíblia aí. Se você tem a sua Bíblia aí na linguagem de hoje, te dá um entendimento mais rápido, né? Mas tem algumas coisas que tem muito cuidado. Então, examine bem as Escrituras. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele falou: examinai as Escrituras e retei o que é bom. Então, se o apóstolo Paulo falou para você examinar as Escrituras e reter o que é bom, é porque nem tudo que está ali na Bíblia é para nós que estamos dentro de um novo pacto. Ok? Ok. Né? Por quê? Porque havendo mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então, a lei aqui já não é levítica mais. A lei é do Espírito. E a lei sendo do Espírito, quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Cristo, ele não traz leis. Ele veio para cumprir a lei e, cumprindo a lei, ele aboliu a lei. Está lá em Romanos 10:4, está também em Efésios capítulo 2, o verso 15 e diante. Está bem escrito lá. A lei, Lucas capítulo 16, verso 16, a lei e os profetas duraram até João. Não passou de João, duraram até João. É o que está escrito, né, meus queridos? Então, ou nós aceitamos o que está escrito na Bíblia, ou nós rasgamos esse livro e vamos ler aí o São Cipriano, a revista da Mônica, a revista Isto É, né? Então, meu querido, ou você aceita o que está escrito na Bíblia, ou você aceita o que o seu pastor diz, né? Mas cuidado com o que o seu pastor diz, porque muitos deles são manipuladores, tá?
Eles pegam textos isolados, criam suas doutrinas humanas e aprisionam muita gente, meus queridos. Meus queridos, quem está falando com você aqui é uma pessoa que esteve dentro do sistema religioso 25 anos. Quando você se levanta contra um líder, ele diz que ele é autoridade superior a você. Ele diz que ele é um semideus na terra. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Então, muito cuidado quando esse homem abrir as escrituras, examine o que ele está dizendo, ok? Não vá faltar com respeito a ele, não vai bater nele, não. Mas examine, veja se o que ele está falando é para nós, ok? Ou foi para os judeus do primeiro pacto, né? Então isso é muito importante. Mateus capítulo 17, verso 10. Os discípulos, né? Vou começar assim. Os discípulos, o tempo está onde? Primeiro século. Primeiro século. Nós estamos no século 21. Passou muito tempo já, hein? Passou muito tempo. Passou 20 séculos. Capítulo 17, verso 10 de Mateus. Abra a sua Bíblia aí, meu querido. Vamos acompanhar aí, porque tem muita gente dizendo assim, você é herege. Você está criando doutrinas novas. Não, eu estou lendo a Bíblia. Coisa que você deveria fazer também. Ler a Bíblia. Né? Isso aqui, meu querido, se você não ler isso aqui, ó, facilmente você será manipulado. Cuidado. Né? Mateus capítulo 17, verso 10. Os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei, olha, autoridade máxima dentro do conceito religioso, os mestres da lei, os sacerdotes daquela época, né, dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Então fizeram uma pergunta aqui, os discípulos perguntando para o Messias, perguntando, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Vamos lá. Mateus capítulo 17, verso 11, Jesus responde a pergunta. De fato, Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Verso 12. Mas eu lhes digo, eu aqui Orlando? Não, eu aqui o Messias. Nós estamos lendo Mateus capítulo 17, verso 11, palavras de Jesus, o Messias. Mas eu lhes digo, Jesus, né? Elias já veio. Opa, peraí. Então, peraí. Está dizendo aqui, meu querido, Jesus está dizendo aqui em verdade ou em mentira? Em verdade. Jesus é mentiroso? Claro que não. Quem mente é os homens. Né? E a maioria dos líderes aí mente muito feio. Mas Jesus não mente. Jesus, ele é o Messias, o prometido, o profeta, o maior dos profetas. Jesus, ele não mente. Quem mente é a religião. Então, muito cuidado com a religião. A religião não tem verdades. Elas têm enganos. Jesus, ele está dizendo aqui, respondendo uma pergunta que fizeram para ele naquela época, do século I. Os discípulos perguntando. E ele respondeu, Elias já veio. E eles não o reconheceram. Olha, meu querido, se os mestres da lei, que conheciam a Torá ao fundo mesmo, homens inteligentíssimos, se eles não reconheceram que Elias já veio naquela época, imaginem os líderes de hoje, que se acham judeus, né? Imagine, né, meu querido? Imagine a maioria dos líderes, que eu não vou faltar com respeito aqui, mas muitos líderes religiosos, eles não têm muito conhecimento desse livro aqui, meus queridos. Tem muitos que atropelam tudo aqui, criam fantasias. Há muitos que conhecem, mas a maioria não conhece o que está lendo. Então, meus queridos, os mestres da lei, quando Elias veio, eles não conheceram eles. E se Elias viesse nos dias de hoje? Pior ainda. Talvez mataria até ele, né? Fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Eles quem? Os líderes religiosos. Meu querido, se Elias e o Messias viessem nos dias de hoje, também iria acontecer a mesma coisa. Porque se Elias e o Messias viessem nos tempos de hoje, né, eu estou contextualizando aqui, né? Claro, né? Porque Elias já veio, né? Jesus também já veio, né?
Então, se eles viessem nos dias de hoje, meu querido, esses homens seriam ou não seriam uma pedra de tropeço para o sistema religioso? Claro, meu querido. Claro que Jesus de Nazaré, ele não é bem-vindo dentro do sistema religioso, porque se ele vir, acaba tudo. Acaba as riquezas, acaba a escatologia futurista, acaba tudo, meu querido. Então, acabando tudo isso, meu querido, não tem por que você seguir homens. E esse é o projeto de Deus dentro do Evangelho do Cristo ressuscitado. Que você seja conduzido pelo Espírito, não por homens. Quando você é conduzido por homens, você é uma presa muito fácil. Facilmente você é enganado quando você segue homens. O Evangelho não nos ensina a seguir homens. Eu não estou aqui buscando seguidores. E nem quero seguidores. Né? O único que é meu seguidor é minha sombra. Minha sombra é meu único seguidor. Aqui nós temos uma comunhão em espírito e nós abrimos as escrituras e falamos aquilo que está escrito. Então nós estamos aqui nos aperfeiçoando ao ler as escrituras. Eu não sou líder de ninguém, não estou aqui para liderar. Você não é conduzido por mim, nem por nenhum dos pregadores aí. Se tem algum pregador aí dizendo que você é seguidor deles, tem alguma coisa errada aí. Ele não entendeu o Evangelho. Nós não temos seguidores. Quem teve seguidores era o Jesus de Nazaré. E hoje ele diz ainda, só há um pastor e debaixo dele são todos irmãos. Ele é o cabeça. Só. Então, voltando aí então. Então os discípulos entenderam que era de João Batista, que ele tinha falado. Então, meus queridos, você vê aí que na sequência da leitura, Jesus não repreende essa colocação do versículo 13. Olha aí o que eles falaram aqui. Então, no verso 13, Mateus capítulo 17, verso 13. Então os discípulos entenderam que era de João que Jesus estava falando. Então, se não fosse de João que Jesus estava falando, então o próprio Jesus falaria, não, meus discípulos, não é isso que vocês entenderam, não é João Batista, não. Mas ele repreendeu aqui? Não. Então, se a colocação ficou e não teve mais segmento na conversa aqui, é porque realmente Jesus estava falando que João Batista veio como Elias. Não que Elias veio como um homem, assim como o sistema religioso ensina, né? Em Mateus nós lemos que Jesus de Nazaré falou aos discípulos que Elias já veio, certo? Então foi Jesus de Nazaré que falou, não é o irmão Orlando que está falando, ok? Mas isso era uma profecia também, que está lá em Malaquias 4:5. Olha só o que está escrito. Põe atenção. Malaquias 4:5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Olha o que o profeta Malaquias está dizendo aqui. Malaquias não é só dízimo não, viu? Malaquias não fala só de dízimo não. Malaquias fala do dízimo dos judeus, né? Que estava debaixo de uma lei. Quando você entrega dízimo em uma denominação, você está copiando uma pequena partícula da lei, né? E a palavra do Criador diz que aquele que não pratica toda a lei está debaixo de condenação. Então, quando você só leva o dízimo e não cumpre os outros 612, você está em maldição. É o que diz o Evangelho, tá? Não é o irmão Orlando que está falando. Então, Malaquias 4:5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Olha, por isso que os mestres da lei perguntaram, mas Elias precisa vir primeiro. Mas Jesus falou, né? Que Elias já veio. Okay? Verso 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A maldição vem do Satanás? Não, a maldição aqui vem do Senhor. Maldição vem do Senhor. Não é o diabo que a religião criou, não, tá? Olha só a confirmação agora em Lucas. A confirmação que João é o Elias. Não o Elias assim pessoal, né? Ele veio no espírito de Elias, na força de Elias, né? Lucas 1,17.
e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Por isso que Jesus de Nazaré falou, João é o Elias, porque ele veio no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais, não é isso que nós lemos lá em Malaquias? A seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então aí está a confirmação de que João Batista é o Elias que haveria de vir antes do grande e terrível dia do Senhor que aconteceu no ano 70 DC. Né? É histórico isso que eu estou falando. Agora Mateus 11:13. Pois todos os profetas e a lei, olha aí, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ponto. Então, a corrida dos profetas termina onde? Em Elias. O ministério dos profetas? Elias. Elias aqui sendo João Batista, no caso, né? Que veio no espírito de Elias, na força, né? Na força de Elias, né? Então, a lei e os profetas profetizaram até João. Não passou mais. 14. E se vocês quiserem aceitar... Então, meus queridos, aos líderes que estão assistindo aqui essa live, talvez você não está assistindo, né, pastor? Porque você não quer dar o braço a torcer, né? Que o desigrejado está trazendo as verdades que você não conta dentro da sua igreja, né? Porque essas verdades aí, meu querido, tem muito peso. Essas verdades têm muito peso. Se o seu líder falar essas verdades dentro da sua congregação, muitos vão acordar do sono religioso e, ó, perna para quem te quer. Então, eles não querem nada com a verdade. Né? Infelizmente. Então, o seu pastor não vai ler isso para você, não. Tá? Mas, se vocês quiserem aceitar, amém. Se não quiser também, amém. Porque tudo é permissão do papai, né? Mas, verso 14, Mateus 11:14. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. É claro que aqui não é uma reencarnação, como o irmão falou aqui, né? Não é uma reencarnação. Elias não se reencarnou em João Batista, não. Ele veio no mesmo poder, na mesma autoridade. Ok? Verso 15. Aquele que tem ouvidos, é ouvido, viu, meu querido? Não é orelha, não. Não é só orelha, não. Não basta ter orelha, tem que ouvir. Né? Tem muita gente que tem orelha, mas não ouve. Então, aquele que tem ouvido, ouça. Né? Aquele que tem ouvido, ouça. Ouvido, sabedoria, espírito. Vamos ver então, 2 de Reis, capítulo 2, verso 11. Olha só. De repente, enquanto caminhava e conversavam, né? Aqui, tratando aqui a leitura aqui de Elias com Eliseu, né? Apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Apareceu carros e cavalos de fogo e separou. Ele não foi levado em uma carruagem. Já ouviu isso muito, né, nas denominações? Elias foi levado num carro de fogo. Não. Ele não foi levado em carro de fogo. Ele foi levado em um redemoinho, um vento forte. Né? Apenas a carruagem de fogo e os cavalos separaram os dois. Aqui está escrito, né? Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Só separou, só. Não levou ninguém, não. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Verso 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, porque foi muito alto, né? Como um avião, você pode ver até uma certa altura, mas se ele passar das nuvens, você não já vê mais esse avião. Então, Elias foi levado até um certo local, ou a certa altura, que os olhos humanos não poderiam ver mais. Então, aqui está dizendo: e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou
ao meio. Assim, Elias também foi levado da mesma forma que... Vocês lembram de Felipe, quando ele foi falar aquele eunuco, né? Ele foi transladado. Ele foi tirado de um lugar para outro e apareceu lá para falar com aquele eunuco, né? Que estava lendo o rolo de Isaías. Os irmãos já conhecem a história aí, né? Continuando aí, meus queridos. 2 Reis, capítulo 2, verso 16. Olha, os irmãos podem ler aí todo o capítulo, que os irmãos vão entender melhor. Eu quis só resumir aqui para não ficar muito longa aí a nossa live, né? Porque hoje é domingo e amanhã é dia, né, de pegar no batente, né? Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixai-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado, e esse é o sentido certo, né? Correto. Levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu, não mande ninguém. Né? Agora, meu querido, depois de 6 anos da ascensão de Elias, né, que foi levado no redemoinho, levado para um outro local, com certeza, né, porque o que nós vamos ler aqui, depois de 6 anos após a ascensão de Elias aos céus, ele escreve uma carta. Está escrito lá em 2 de Crônicas, capítulo 21, verso 12. Então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que estava lá no seio de Abraão. Que estava lá no céu, lá diante do trono. É isso que está escrito? Não. Então recebeu uma carta do profeta Elias, vírgula, que dizia, assim diz o Senhor. Ué, então que Elias está lá no céu junto com o Senhor, e o Senhor falou assim, vai lá Elias, entrega essa carta, ou então vai um anjo lá, um querubim, pega a carta do Elias, escreve a Elias uma carta, vem cá querubim, vem cá serafim, pega essa carta, leva lá pegando fogo, lá para Jeroão. O Deus de Davi, seus antepassados, você não tem andado nos caminhos do teu pai, Josafá, nem de Asa, rei de Judá. Então aqui, meu querido, nós sabemos aqui que Elias, ele foi transladado. Transladado. Ele foi tirado de um local para outro. Ele foi ocultado pelo Senhor. E você ocultar uma coisa, não quer dizer que essa coisa desapareceu para sempre. Ela pode estar em outro local. Ocultar. Né? Gênesis capítulo 2, agora vamos falar sobre a segunda testemunha, segundo a ordem escatológica futurista, né? Que eles dizem que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Vamos ver. Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque andou com Deus. Andar com Deus aqui quer dizer que ele fazia conforme agradava a Deus, né? As obras dele eram boas, né? Um homem temente ao Senhor. Então, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou, ocultou ele. Agora vamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 5. Olha aí. Pela fé, Enoque foi transladado. Ele foi transladado ou foi arrebatado? Transladado é uma coisa, arrebatado é outra. Arrebatado é tomado por força. Transladado é transferir de local, né? Como o irmão aí citou aí. Eita. Depois eu vou ler essa mensagem aqui, meu querido. De boa noite, Epaminondas, de São Paulo. Eu queria tirar uma dúvida com você. É verídico que foram tirados livros das Escrituras Sagradas chamados de apócrifos, como Apocalipse de Adão? Sim, meu querido. Foi tirado vários livros. Vários livros. Existem muitos livros que a Igreja Católica ocultou, né? E tem os livros apócrifos que tem na Bíblia Católica. O protestantismo, ele tirou esses livros apócrifos, né? E tem muitos deles que
contam muitas lendas, né? Muitas filosofias judaicas, tem muitos assuntos assim que não tem muito peso profético, né? Posso dizer assim. Existem algumas profecias de Enoque, existem livros apócrifos que poderiam estar na Bíblia sim, mas os concílios, né, resolveram tirar. Eles metem a mão em tudo, meu querido. A realidade é que a Igreja Católica meteu a mão em tudo. Ela criou um livro para ela, e o livro que eles criaram, meu querido, é um livro para escravizar. Eles resolvem tudo. Eles dizem o que é, o que não é, o que Jesus falou, o que não falou, eles decidem. Então, tem essa briga aí, né? Essa briga aí entre os concílios. Né? Eles colocaram no seu livro Bíblia os livros apócrifos, o protestantismo tirou. Mas eles tiram os apócrifos, mas contam as histórias dele, né? Das histórias da carochinha. Então fica elas por elas, né? É uma família, né? Na realidade, a Igreja Católica é a mãe de todas, e as tradicionais, né? Que é as protestantes, são ramificações que saiu da Igreja Católica. Só muda a roupa, meu querido, só muda a roupa. O espírito é o mesmo, manipulador, infelizmente. Conversando, abrindo as escrituras e mostrando aquilo que os pastores não querem mostrar. Eles têm medo da verdade, a realidade é essa. Porque a verdade pode diminuir o cofre deles. Eles não querem que o cofre diminua. Né? Quanto mais manipulação, mais lucro para eles. Né? Quanto mais ocultar a verdade, mais dinheiro no bolso deles. Essa é a verdade. Né? Tem muitos que não querem ouvir isso, mas eu não tenho rabo preso com esses homens, não. Então, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado, mudado de um local para outro, para não ver a morte. Para não ver a morte. Ou seja, um livramento. Né? Deus deu um livramento aqui para Enoque. Tirou de um local, passou para outro. Né? E não foi achado. Não foi achado. Eles não acharam, né? Porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Bem, eu busquei no dicionário aqui, no dicionário português, a palavra transladar. Transladar significa verbo transitivo direto, bitransitivo e pronominal. Mudar-se de um local para outro. E essa é a palavra transladar na língua portuguesa, né? Transferir-se. Transferir para tirar daqui e transferir para outro local, né? Ou seja, tem até uma frase aqui. O prefeito transladou-se de sua casa de campo para viver na cidade. Ou seja, ele mudou de local. Teve uma mudança de endereço, né? Então, essa aí é o sentido da palavra transladar que aconteceu aí com Enoque. Ele foi transferido de um local para outro. Por quê? Porque se você seguir a leitura de Hebreus 11:13, você vai ver aí uma grande narrativa dos heróis da fé. Aí os irmãos vão ver aí se realmente esses homens estão vivos, conforme o sistema religioso acha que eles estão escondidos em algum local no céu. Talvez no seio de Abraão, talvez talvez está no paraíso. Segundo o catolicismo, pode ser que está no purgatório, não sei, né? Purgatório que eu conheço é a casinha de cachorro que tem lá no fundo da minha casa, lá, né? Purgatório, né? Então, olha só, Hebreus 11:13. Todos estes quem? Enoque, Abel, Abraão, Sara, foram transladados aos céus? Hebreus 11:13. Todos estes morreram. Opa! A leitura aqui, que antecede o versículo 13, está falando de Enoque, Abel, Enoque, Abraão e Sara. Olha o que está escrito aqui, ó. Todos estes morreram na fé. Ué, mas me ensinaram a vida toda que Enoque está vivo no céu e vai voltar na vinda de Jesus sobre as nuvens, né? Que já se deu no ano 70, mas o estudo futurista aí está... Quanto mais eles levam para o futuro, mais eles ficam ricos. Essa é a verdade. Né? Então, para eles não é interessante você aceitar
que a escatologia é consumada. Porque se a escatologia é consumada, para que serve esse homem aí? Só para arrancar 10% do seu bolso? Não serve, né? Não dá certo. Então eles preferem ocultar as verdades. Enquanto a verdade está oculta, eles vão manipulando, vão enriquecendo, comprando fazendas, gados, aviões, carros importados, canais de televisão, uns andam de Lamborghini, né? Lamborghini? Aquele carro lá, Ferrari. Vamos falar uma Ferrari. Esse nome é meio... Quase que eu falei em mistério aqui. Lamborghini. Uma Ferrari. Tem muitos aí que ficam aí postando aí, andam de Ferrari, outros com os relógios riquíssimos no braço. E é o povo que dá, né? O povo que dá. Então, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado, de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Seguindo aí, olha só, meus queridos, por que esses homens, nós já lemos aqui que eles morreram, né? E estão falando por aí que ele está no céu em algum lugar aí. Olha só, João 3,13. Ora, ninguém é quantas pessoas, meu querido? Ninguém é ninguém. Não é uma, duas, três pessoas. Ninguém é ninguém. Ninguém subiu ao céu. Opa. Se ninguém subiu ao céu, aonde está Enoque e Elias? Morreram. Nós lemos lá em Hebreus, né? Hebreus 11, que todos eles morreram. Todos eles. O homem está destinado a morrer uma só vez. Mas no sistema religioso, o homem morre, ressuscita, morre, ressuscita, morre, ressuscita, morre, ressuscita. Não, morreu, meu querido. Tem uns pastores aí que andam ressuscitando alguém aí por aí, não sei não. Bem, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, se ninguém subiu ao céu a não ser Jesus, ninguém desceu, ninguém subiu. Então, acabou. Acabou para Elias, acabou para Enoque, acabou para todos. Só esperando o juízo. Quem estava esperando o juízo? Aquele povo daquela era. Que o juízo veio sobre a casa de Israel. Aqueles que derramaram o sangue de inocentes, desde Abel até Zacarias. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 50. Por que eles não estão no céu, irmão Orlando? Porque está escrito assim, ó. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, no céu não entra carne e sangue. O que retorna para Deus é o espírito, não é a carne. A carne volta para o pó. Não é assim que está escrito lá em Eclesiastes? A carne volta para o pó e o espírito volta para o papai, que ele é o pai dos espíritos. Ok? Está bem explicadinho, né? Então, meus queridos, aqui nós já desenrolamos o rolo. Né? O manto de mistério, como eles falam, né? O manto de mistério. Então nós vamos voltar lá em Apocalipse para ver quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Vamos lá então. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 11 e o verso de número 5 em diante. Olha aí. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 6. Elas quem? As duas testemunhas. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova. Quem que tinha o poder, meu querido? Aonde está escrito nos profetas que algum profeta fechou a torneira no céu e não choveu? Lembra? Lembra da história? Elias. Elias, ele falou assim, assim diz o Senhor. E fechou o céu e não choveu sobre aquela terra. E tem poder sobre as águas. Olha aí, tem poder sobre as águas. Elias Paulo, dentro da religião, eles ensinam que Enoque foi transladado vivo. Pois é, não pode. No céu não entra carne e sangue. Né? Já lemos aqui. Kleber Amaral, infelizmente, essa é uma grande realidade. Muitos estão sendo enganados. A religião está aprisionando as pessoas. Demais. Esse é o papel da religião. Esse é o papel da religião.
a qual nós estávamos inseridos lá, né? E éramos vítimas também, né? Do sistema religioso. Vítimas do sistema religioso, meu querido, não dos pastores, porque eu passei por algumas denominações de pessoas boas, pessoas bacanas, sabe? Pessoas respeitadas, de índole, né? Mas tem uns, meu querido, que não dá nem para mencionar, né? Vamos lá. Kleber Amaral. Muitos ainda andam não enxergaram a graça do Deus Todo-Poderoso. Verdade, irmão. Graças ao bom Deus, nunca me rendi a esse sistema religioso. Maravilha. Né? Termina, não pode continuar. Não pode não. Então, Apocalipse aí, olha. Então, eles tinham o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Então, falando de Elias, né? E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Quem foi, meu querido, que através de qual líder foi enviado as pragas do Egito? Lembra? Elias não, Moisés, né? Então Moisés, ele foi o líder que Deus usou ele para tirar o povo do Egito e com isso ele lançou 10 pragas sobre o reino de Faraó, né, o reinado de Faraó. Então aqui já começamos aqui a identificar quem são as duas testemunhas, né? Apocalipse capítulo 11, verso 7. E quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. Verso 8. E jazerão os seus corpos na praça grande, cidade, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, aonde que o Senhor foi crucificado? Em Jerusalém, né? Agora, a pergunta que eu faço é nessa leitura, quem é a grande cidade espiritualmente citada como Sodoma e Egito? Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 32, verso 32 também. Porque a sua vinha é da lavoura de Sodoma e dos campos de Gomorra. Suas parreiras dão uvas contaminadas de veneno e seus cachos de amargura. Olha aí. Isaías 1:10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem as instruções de nosso Deus. Então, Deus se relacionava com quem? Com os judeus. Então, aqui o Senhor está comparando Israel, né, ou Jerusalém, né, com Sodoma e Egito. Então, meu querido, subtende, né? Subtende-se que as testemunhas do Apocalipse é a lei e os profetas, sendo representadas aqui por Moisés e Elias. Né? Mateus capítulo 17, verso 13. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. Verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Irmãos, irmão deste, e os levou à parte. Deixa eu voltar aqui a leitura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou à parte, a um alto monte. Verso 2. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Verso 3. E eis que apareceram a eles Moisés e Elias, falando com ele. Então, meus queridos, você sabe que no livro da lei, o próprio Deus entregando as leis a Moisés, uma das coisas que eram aberrações aos olhos de Deus é você invocar mortos. Então nós lemos lá que Elias, Enoque e a maioria deles, todos morreram. Todos morreram. Então é claro que aqui Jesus de Nazaré não está invocando
não está invocando aqui mortos, né? Não está invocando mortos, né? Então, aqui são duas representações que está acontecendo aqui no Monte das Configurações, né? Moisés, né, representando aqui o poder civil, né? Elias representando o poder religioso. Então, todos os dois ali, a lei e os profetas, diante do maior líder, diante do maior profeta, Cristo. Eu até estava comentando com o irmão Kleber aí, que lendo, né, essa passagem aqui da transfiguração, a gente pode pensar, né, como se Jesus de Nazaré estivesse falando para Moisés: Moisés, você foi um grande líder, mas aqui está um líder maior. Elias, você foi um grande profeta, mas aqui está diante de você o maior dos profetas. Porque tudo saiu daqui. Ou seja, a liderança de Moisés saiu do próprio Deus. O dom de profecia foi dado pelo próprio Deus. Então tudo ali estava sendo uma representação ali. E Jesus dizendo: eu sou maior que vocês. E aqui se cumpre. Aqui se acaba o ministério levítico. Aqui a lei e os profetas terminam em João Batista. E aqui, de agora em diante, está para vir uma eterna aliança. A graça. O grande presente de Deus para nossas vidas. Então, meus queridos, aquele que abriria o caminho vivo, né? Porque o véu foi rasgado. E quando se é rasgado o véu, o caminho está livre. Então todos têm acesso ao Pai. Você não precisa de nenhum líder religioso para você se achegar a Deus. Porque, meu querido, foi aberto o vivo caminho. O vivo e perfeito caminho. Então todos agora, meu querido, em espírito e em verdade, somos conduzidos em espírito pelo próprio Deus. Amém? Apocalipse, eu não me recordo aqui, Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano, e diz assim: agora o tabernáculo está com os homens e Deus está vivendo dentro do homem, por esse tabernáculo vivo. Amém? Olha aí, meus queridos. Então nós temos agora todos os homens, todos os filhos de Deus, né? Talvez alguém possa dizer assim: irmão, mas quem é filho de Deus? Não sou eu que digo quem é e quem não é. Mas o que eu leio nas Escrituras é que está escrito que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então quem pode dizer para você quem é e quem não é? O Espírito. Só o Espírito de Deus pode dizer quem é e quem não é. E quem pode sentir isso? Aquele que tem o dom. Aquele que tem a fé, dom. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A graça, ele é um presente. A graça não veio por méritos humanos. Não é para que você se engrandeça, achando que porque você faz, merece mais que outro. Não. É o favor imerecido. Espera aqui, Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, não será. Aqui está escrito, vocês são salvos pela graça. Ok? Por meio da fé. E isto não vem de vocês, nem do seu pastor, nem do seu bispo, nem do seu apóstolo, nada disso. Eles não têm poder para fazer isso. Tudo isso, meu querido, é um presente dado por Deus. Ok? Verso 9. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, humanos. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Se é presente, ninguém ganha presente porque é bom ou porque é ruim. Ganha porque a pessoa quer dar, né? E você recusa presente? Eu não recuso, eu não sou doido. Então, meu querido, o Senhor, ele fez isso, né? Não precisa enfeitar. Não precisa, né, meu querido? Mas agora vamos encerrar aqui, meu querido. Já vemos aí que as duas testemunhas são a lei e os profetas.
A lei e os profetas. Agora, para ler aqui, só para confirmar aqui, meu querido, eu quero ler aqui só para confirmar e terminamos aqui. Romanos capítulo 3, verso 21. Mas, agora, vírgula, a justiça de Deus, vírgula, sem a lei, vírgula, é manifesta, vírgula, testemunhadas pela lei e pelos profetas. Testemunhadas, porque são duas testemunhas, né? Está escrito lá, na lei de Moisés está escrito que tudo precisaria de duas testemunhas. Né? Sempre foi assim. Se você vê a lei de Moisés, está escrito, olha, tudo é testemunhado por duas pessoas. Então aqui, Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora a justiça de Deus sem a lei é manifesta, testemunhadas pela lei e pelos profetas. E aqui não é pessoas, aqui são ministérios. Né? Então os ministérios aqui representados por Moisés e representados por Elias. As duas testemunhas. Amém, meus queridos? A todos vocês, o meu muito obrigado por participar conosco aqui desse momento. Né? E mais uma vez eu quero agradecer aos novos inscritos lá no canal Removendo o Véu Mosaico no YouTube. Estamos aí beirando aí os 1000. Né? Vamos engatinhando, vamos, né, andando pouco a pouco. Não tenho pressa, meu querido, não tenho pressa. Não tenho pressa, né? Vamos caminhando. Né? Quem faz a palavra correr é o Eterno. Amém, meus queridos? Obrigado a vocês, novos inscritos. Se você não conhece ainda o canal Removendo o Véu Mosaico, faça uma visita lá. Se não é inscrito, faça uma inscrição. Não vai te custar nada. Não vai sair 10% do seu bolso. Você não vai precisar ofertar nada. Apenas você é uma maneira de fortalecer o canal. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos vocês. Um abraço.